Eles são teus amigos, mas eles te induzem a tomar decisões ruins, te ridicularizam quando tu quer fazer algo que eles não gostam, te dão dicas ruins e não são leais a ti. Então por que que tu ainda anda com esses retardados? Eu fiz esse vídeo porque no começo da minha jornada no desenvolvimento pessoal, e isso tá acontecendo com certeza contigo agora, já que tu tá tentando se tornar um homem melhor, eu tive muita desaprovação por parte de alguns amigos meus. Amigos de longa data, amigos que eu carregava durante muito tempo, quando eles viram que eu tava tentando me tornar um homem melhor, que eu tava, porra, tendo um potencial de ser melhor do que os homens que eles eram, eles começaram a ter uma antipatia por mim, a não gostar muito disso, a criar um laço de inimizade com esse meu lado. Eles gostavam mais quando eu ia para casa deles jogar videogame do que quando eu ficava em casa porque eu precisava ainda ver um vídeo importante, quando eu precisava gravar, quando eu precisava meditar, ou quando, por exemplo, eu comecei a sair com mais mulheres, eu comecei a ter mais compromissos, por exemplo, nos finais de semana, e eu precisava, porque tinha algumas gurias que eu tava ficando, ou quando eu comecei a namorar, enfim. Eles não gostavam desse meu lado, mas sim gostavam do lado que eu não tinha crescido ainda, desse lado em que eu ainda gostava de fazer coisas muito banais. Então tu deve entender que ciclos de amizade têm sim que ser encerrados em algum momento. E muito provavelmente esses caras que não estão te dando nenhuma confiança, que não estão te apoiando enquanto tu tá tentando se tornar um homem melhor, devem ter os ciclos deles encerrados contigo imediatamente. Porque quando tu tenta ter uma curva de evolução e quando tu tenta ficar bom, tenta se tornar um homem bom, tenta melhorar em qualquer coisa, e tu sabe que aquele teu amigo específico é pior do que tu naquilo, e ele sabe também que tu sabe mais do que ele, é aí que ele mostra a verdadeira pessoa que ele é. É muito fácil tu ser uma pessoa boa vivendo no céu, mas é muito difícil tu continuar sendo uma pessoa boa vivendo no inferno. Então, quando um amigo teu se mostra melhor do que tu, mais evoluído, um homem melhor, um homem mais masculino, é assim que tu vai ver se tu é um cara com ego muito grande, mas que ainda é uma pessoa muito pequena. É aí que tu vai ver se esse teu amigo realmente é um irmão pra ti, se ele realmente é uma pessoa leal, se ele realmente te considera como um irmão pra ele, como uma influência positiva, ou se ele te considera como um inimigo, como um cara que agora que descobriu o desenvolvimento pessoal tá se tornando uma pessoa ruim. É aí sim que tu vai descobrir, tu vai conseguir separar o joio do trigo. É nesse momento que tu vai descobrir se esses teus amigos realmente são boas influências para ti, se eles vão embarcar junto contigo nessa jornada ou pelo menos te entender, ou se eles vão ficar contra ti e vão ridicularizar essas tuas ações, essa tua tomada de decisão de tentar ser um homem melhor. Eu, por exemplo, tinha um amigo que começou a treinar antes de mim. Só que eu também comecei a treinar um tempo depois e eu sabia mais de treino do que ele, eu sei bastante sobre treino. E quando ele soube disso, quando ele viu eu dando dicas para outros amigos meus de máquinas que seriam melhores deles usar e esse tipo de coisa, e porra, quantas séries eles deveriam fazer, o volume semanal, esse tipo de coisa básica de treino, ele nunca mais falou de treino comigo. Porque ele sabia que qualquer coisa que ele perguntasse, eu poderia dar uma pequena aula para ele ali, eu poderia ensinar algo para ele. Só que, porra, tu, por exemplo, deve entender que é muito positivo tu ter eu, por exemplo, eu tô aqui te ensinando alguma coisa. Imagina se eu fosse um amigo teu, se eu te conhecesse pessoalmente, o quanto isso não seria bom. O quão não seria bom eu não estar aqui falando pra uma câmera, mas estar virado aqui pra minha cama e conversando contigo ali, sentado ali no canto. E eu estar te explicando tudo isso que eu tô te explicando agora. Seria excelente, porque é de fato excelente tu ter influências masculinas positivas na tua vida. Isso seria ótimo. Só que esses teus amigos não pensam assim. Eles não pensam que isso é bom. Eles querem entrar nesse looping de fazer coisas ruins, de fazer merda, de tomar decisões estranhas e imbecis e querem que tu caia nessa junto. Tu tem que entender que o teu ciclo social não precisa ser gigante, tu não precisa ter um grande grupo de amigos para que aí sim tu se sinta acolhido. Se tu é assim, na realidade, tu tá sendo um cara carente. Porque o que tu precisa, de fato, são pessoas leais a ti e que te ajudam quando tu quer tomar uma decisão. Não necessariamente apoiam uma decisão tua, porque tu pode acabar tomando decisões erradas, mas que trazem visões úteis sobre o que tu quer fazer, visões maduras. Tu ainda pode ser um homem, porra, aventureiro, divertido, esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, sou um cara que riu bastante, tenho, porra, riso frouxo, eu me divirto muito com meus amigos, só que as minhas amizades pessoais, essas pessoas que eu convivo diariamente, a minha namorada, meus amigos muito próximos, minha família, são pessoas que eu separei para conviverem comigo, pessoas que são úteis de eu ter ao meu redor, e não pessoas que vão me incentivar a fazer coisas ruins, a tomar decisões ruins. Tu pode não tomar a decisão que elas estão te falando, claro, mas elas vão tentar fazer com que tu faça aquilo. E é aí que mora o perigo. Alguma hora elas vão te incentivar e tu vai acabar fazendo.
e tu vai acabar errando, e elas vão gostar disso, elas vão gostar que tu erre junto com elas. Elas sabem que elas estão errando, e é por isso que elas querem que tu faça a mesma coisa. Elas querem que tu vá junto, que tu caia no erro junto. Porque se tu se torna um homem mais evoluído que esse teu amigo, que graça que tem ele tentar tu tentar ensinar alguma coisa pra ele e ele tentar aprender. Não é assim que funciona. Ele já é um cara muito foda, ele não pode aprender mais nada. Então é justamente disso que eu tô te falando. Teu ciclo social talvez precise ser enxugado. Tu precisa entender que tem muitas pessoas na tua vida que querem ver tu se fodendo. Muito. Querem ver tu o mais fudido possível. Na merda. Porque é aí sim que eles vão se sentir bem. É aí sim que eles vão ver que tu tá entrando na mesma esfera que eles, que tu tá assim convivendo com eles. Vocês estão vibrando na mesma energia. Essa energia baixa, estranha e ruim de pessoas que fazem merda o tempo todo, que tomam decisões erradas e não sabem ajudar ninguém. É aí sim que os teus amigos vão conseguir, porra, ter afeto por ti. E não quando tu quer se tornar um homem mais masculino, quando tu quer, porra, meditar, olha que coisa gay, quando tu quer aprender sobre treino, sendo que é só tu ir lá e puxar uns ferros, nem é tão legal assim. É essa visão que eles têm sobre ti quando tu quer se tornar um homem melhor. Eu, por exemplo, sou hoje um cara muito sociável, eu consigo, poderia ter muito mais amizades caso eu quisesse. E eu já sou amigo de muitas pessoas, mas as pessoas que são próximas a mim são pessoas tão evoluídas quanto eu, ou pessoas que buscam isso. Eu tenho, por exemplo, um amigo meu muito próximo, que ele percebeu que eu era porra, evoluído no desenvolvimento pessoal e ele me pede muitas ajudas. Ele recentemente estava numa fase difícil com a namorada dele, ele me pediu muitas ajudas, eu ajudei ele conseguiu tomar a melhor decisão, ele terminou esse relacionamento que ele tinha, que, porra, depois de eu explicar para ele tudo que era necessário para que ele entendesse, ele foi um cara humilde e acatou essa minha ideia. Ele entendeu que eu estava certo. E isso é justamente o que falta, o que sempre faltou em muitos homens. Entender que existem pessoas que estão certas e que provavelmente em algumas situações tu pode não estar certo. As pessoas precisam ser mais humildes. E é por isso que a maioria desses teus amigos, eles vão querer te puxar para trás, porque eles não são humildes o suficiente para ouvir algo útil que tu tenha a falar. Eu, por exemplo, acho muito útil eu ter esse canal aqui, eu falar as coisas que eu falo, porque só as pessoas que realmente querem ouvir estão ouvindo. Tu tá aqui nessa parte do vídeo, deve estar, porra, mais ou menos pela metade do vídeo. Tu tá ouvindo porque tu quer ouvir eu falar. E não porque tu caiu aqui sem querer e tu tá ouvindo eu falar sem querer muito. Não, tu quer aprender alguma coisa. Tu tá no desenvolvimento pessoal, tu quer ouvir eu falar porque tu sabe que vai ser útil pra ti. Então é por isso que tu tá ouvindo as coisas que eu tô falando. Tu tá sendo humilde, tu tá tentando aprender, sendo um cara que tá desconstruindo o próprio ego, entendendo que tu não é tão bom quanto tu acha que tu é e desconstruindo o teu ego para aprender a se tornar um homem melhor, passando por uma desconstrução para se construir de novo e assim virar um homem bom. Só que essa é metade do processo. Ser humilde e não ter um ego grande, quando tu não é um homem muito bom ou ter um ego grande no geral, é metade do processo. É mais do que metade. Quando tu é um cara humilde, só aí tu já consegue aprender muitas coisas, porque tudo que alguém falar vai se tornar uma experiência para ti. Quando eu tento te ensinar alguma coisa e tu é um cara humilde, tu vai me ouvir, tu vai me dar ouvidos, tu vai tentar aprender as coisas que eu tô te falando agora, por exemplo. Tu vai entender as coisas que estão saindo na minha boca, isso vai entrar na tua cabeça e tu vai assim se tornar um homem melhor. Então isso já é metade do caminho, tu dá ouvidos para o que as pessoas têm a te falar, para o que outros homens masculinos têm a te ensinar, já é metade do caminho, já está tentando aprender. E só isso já serve muito, porque isso futuramente vai te ajudar a médio, curto, a longo prazo, a qualquer tipo de prazo. Isso vai ser muito útil. E é isso que esses teus amigos não são. Eles não são humildes, eles não querem ouvir o que tu tem a falar, eles pouco se importam. Eles querem que tu tome decisões ruins e que eles consigam te influenciar a tomar essas decisões ruins. Então tá, entendido que tu não deve ser um cara carente, todas essas outras coisas, o que que é uma amizade realmente boa? O que que é uma amizade valorizável pra ti agora que tá na adolescência, por exemplo, e tu precisa ter um amigo bom do teu lado, precisa ter pessoas boas, evoluídas, que vão te influenciar a tomar boas decisões, que vão ser humildes pra ouvir quando tu tem algo a ensinar. Tu precisa entender, a parte primária de tudo é se unir com pessoas humildes, mas também, quando tu fizer uma amizade masculina, entenda que a tua competição com qualquer outro tipo de homem é extremamente saudável. Desde os primórdios, desde que o homem nem era ainda da espécie que a gente já se acostumou com a competição. Então, o homem, ele competia com outro homem. E, porra, quando o cara tinha uma tribo maior que a dele, quando ele tinha mais esposas que o outro cara,
aquele cara, porra, ficava estranho com aquilo. E ele tentava ser melhor, ele tentava ter mais esposa, ele tentava ter mais filhos, ter uma tribo maior, ter, porra, mais porcos mortos e comer mais que aquele cara. Porque ele tentava ser melhor do que ele. Porque é necessário que tu seja melhor que aquele cara. Esse é o espírito masculino que tu tem, de competição com outros homens. Tu não precisa só competir consigo mesmo. Isso não é uma visão boa. Tu, tipo, não, eu vou ser só melhor do que eu fui ontem. Isso te faz ser um cara mediano, um cara nota 6. Tu vai até evoluir, tá? Tipo, pô, nota 1 agora. Tu vai virar um cara nota 6. Porque tu vai estar só sendo melhor do que tu foi ontem, do que tu já foi. E aí tu, alguma hora tu vai estacionar. Precisa ser melhor do que os outros homens. Precisa pelo menos tentar isso. Tu tem que ser o cara mais masculino da face da Terra. Essa é a tua missão aqui no mundo. Só que para isso, tu precisa de amizades que valorizam a competição masculina. Tu precisa entender que esse conceito é sim muito útil. Quando tu conhece, por exemplo, um cara na academia e tu vira amigo dele, vocês precisam sempre tentar um ter o shape melhor do que o outro, por exemplo. Porque isso vai ser útil, isso é importante. Tu precisa, porra, quando tu vai tomar uma decisão ruim, tu lembrar desse cara, tu pensar, porra, o que será que ele me aconselharia? Ou tu pedir um conselho dele. Porque esse cara, ele vai tentar ser melhor do que tu, mas ele não vai te passar a perna, assim como esses outros caras que querem ser melhores e para isso eles vão fazer tudo o que for necessário. Não. Ele tá numa competição contigo, mas vocês não são inimigos. Vocês só estão competindo. Ambos estão tentando se tornar homens muito bons. Então esse que é o ponto, de como encontrar uma amizade verdadeiramente boa e eliminar esses caras da tua vida. Tu precisa encontrar homens que sejam humildes e competitivos. O resto é resto. Quando tu aprender, por exemplo, aqui o desenvolvimento pessoal, tu pode ensinar esse cara sobre desenvolvimento pessoal e ele também vai se tornar um homem masculino, ele vai se tornar uma pessoa melhor ainda para te ter ao teu lado. Mas primariamente tu precisa encontrar homens para serem os teus amigos que são humildes e que valorizem a competição. Todo o resto dos caras que não for assim, provavelmente vai tentar te puxar para baixo. Provavelmente, quando tu fizer uma amizade com ele, ele vai tentar ser melhor do que tu, vai tentar te influenciar hábitos ruins, e esses caras vão ser caranguejos. Que é no caso tu não saiba, quando os caranguejos estão em um balde e um deles está quase saindo, quando ele, pô, consegue dar a pata dele para sair do balde, outro puxa ele para baixo. Porque isso é instintivo deles, isso é da natureza dos caranguejos. Quando eles estão presos em algum lugar em grupo, ninguém pode sair dali, todo mundo tem que ficar junto. Esses caras são exatamente assim, eles são caranguejos. Eles estão na merda, eles estão afundados na fossa humana. Eles são a pior coisa que foi feita na humanidade. Caras ruins. E eles querem que tu esteja junto com eles. Então essa é a lição que tu tem que aprender. Os outros homens que tu precisa encontrar na tua vida para manter como uma amizade e para manter como pessoas leais a ti, pessoas boas, para te ter lealdade por eles e ter respeito, precisam ser humildes e valorizar a competição. Não serem os teus inimigos, mas valorizarem uma competição saudável entre vocês dois. Esse negócio de vocês tentarem ser um melhor que o outro o tempo todo, um fazer mais dinheiro, ter um shape melhor, pegar mais mulher, ter uma namorada mais bonita. Vocês têm que ter esse tipo de competição, mas não serem inimigos. Tu não vai tentar, porra, fuder esse cara porque ele fez alguma coisa, porque ele tá com mais dinheiro do que tu, então tu vai, tipo, quebrar o negócio dele. Não. Tu vai tentar fazer algo melhor, vai tentar fazer algo mais frutífero do que ele fez. E é assim que tu vai evoluir numa jornada de desenvolvimento masculino, acompanhado de outros amigos. Tu, por exemplo, vendo meu vídeo, então tenta ser melhor do que eu. Tenta, então, por exemplo, criar um canal de desenvolvimento pessoal e fazer vídeos melhores que os meus. Tenta, porra, fazer mais dinheiro que eu. Tenta esse tipo de coisa. É isso que tu precisa tentar. Tu não precisa criar um vínculo mortal, um ódio por mim, mas sim tentar ser melhor do que eu. Tenta criar um canal com mais inscritos, com mais visualizações, que faça mais dinheiro do que o meu. É esse tipo de competição que tu deve ter. Eu não quero que tu fique no mesmo nível que eu. Caso tu seja um cara com, porra, um futuro mais brilhante pela frente e que seja mais esforçado do que eu sou, então tu necessariamente merece ser melhor do que eu. E é necessário que tu seja, eu preciso que tu seja um cara bom, porque só assim o meu trabalho vai estar feito. Eu tô te ensinando a ser um cara bom. Caso tu fique melhor do que eu vou ficar completamente feliz com isso, mas eu ainda assim vou tentar ser melhor do que tu, eu ainda assim vou valorizar a competição. Então é isso que tu precisa. Amizades humildes e que valorizem a competição entre si. É só isso. De resto, porra, tu quer que o cara seja tão masculino quanto tu, entenda as coisas que tu fala. Ele é um cara humilde, então ele vai ouvir tu falando. Eu, por exemplo, tenho um amigo, eu conheço ele há, porra, uns 3 anos já, mas a gente estreitou esse laço recentemente, porque a gente treina junto. E ele é um cara muito humilde. É esse cara que terminou com a namorada recentemente, que eu falei anteriormente no vídeo.
Esse cara, ele é muito humilde, então ele ouve as coisas que eu tenho pra falar, ele não tenta me puxar pra baixo, não tenta, porra, me levar pra festas todo final de semana, por exemplo. Não tenta fazer coisas ruins comigo, não tenta me influenciar coisas negativas, mas sim tenta crescer junto comigo. Ele tenta ouvir as coisas que eu falo, interpretar elas e aplicar aquilo na vida dele, porque ele sabe que aquilo é útil. Ele não é um cara que vai me puxar pra baixo, não é um caranguejo. Então a tua lição de casa que fica desse vídeo é essa. É isso que tu vai fazer assim que tu fechar esse vídeo. Assim que ele acabar, tu fechar ele. Reflete sobre quais caras são realmente úteis de tu ter na tua vida como amigos. Quais deles te influenciam a coisas boas, quais não. Conta pros teus amigos sobre a tua jornada no desenvolvimento pessoal. Fala que, sei lá, tu tá parando de se masturbar, tu tá tentando conversar com mais mulheres e ver quais deles vai realmente ridicularizar aquilo. Não de brincadeira, mas tu vai ver que ele tá realmente falando aquilo, tipo, com raiva de ti. Ele não tá gostando disso, porque ele tá vendo que tu tá ficando melhor do que ele. Esse tipo de cara, corta imediatamente. Para de ter contato com ele, não seja um cara carente, tu não precisa de um ciclo de amizade grande. Caso zero amigos teus sejam homens verdadeiramente bons, então tenha zero amigos. Ao invés de ter, porra, 15, 20 amigos que só querem te puxar pra baixo. Então essa é a lição que fica desse vídeo. Não seja um cara carente, seja humilde, procure outros homens que valorizem a competição para que te acompanhem, para que sejam os teus amigos de verdade, sejam leais a ti e tu aprenda coisas com eles, eles aprendam coisas contigo e corta de vez esses caras que são caranguejos da tua vida, que querem te puxar para baixo, querem fazer com que tu continue sendo um homem fraco, sem impulso, feminino, emotivo, e não um homem forte, racional e conquistador.